As crianças até 10 anos descem para o vinho de meninos, salas lá no departamento infantil, especialmente hoje. Aviso aos pais que o berçário estará à disposição. Podem descendo aí. Enquanto isso, meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, seguindo a nossa nova série, primeira carta de João, primeira carta do apóstolo João, lá no final da Bíblia, até difícil de... 1 João, capítulo 1, nós vamos fazer a leitura do versículo 5 ao versículo 7. 1 João, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua presença, Pai, na expectativa de ouvir a Tua voz, porque o Senhor nos chamou à Tua presença. Se estamos aqui ajuntados como Assembleia dos Santos, foi atendendo ao Teu santo chamado. Por isso, Pai, ministra a Tua graça nessa noite, edifica as nossas vidas, transforma, Pai, os nossos corações segundo a Tua santa vontade, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o nosso país é um país único, né? Dimensões continentais, comida de todo tipo, uma mistura muito doida de muitas coisas nós acompanhamos no nosso país. E uma coisa que eu acho bastante divertida, devido a essa diversificação que é o nosso país, é interessante quando a gente busca reconhecer de qual estado é a pessoa que nós conhecemos. Ainda mais aqui em Brasília, que a rotatividade é grande, isso é bastante interessante. E nós fazemos isso, nem que seja por uma simples oração, como muitas vezes um diácono chega aqui e fala: Senhor Deus. Todo mundo já sabe de onde é esse diácono, não é verdade? Então, geralmente conhecemos as pessoas pela forma que ela fala, pelo seu sotaque, pelas palavras que elas empregam. Se eu começar a falar aqui algumas palavras, falar de forma específica, eu tenho certeza que vocês também vão começar a identificar quem é essa pessoa, da onde essa pessoa nasceu, né? Quando alguém fala: uai, trem bom, esse pão de queijo aqui, isso, um cafezinho, você sabe, aí, né, todo mundo sabe onde é. Eu tentei ensaiar aqui o cessar, sons, passa, savas. Todo mundo sabe de onde é essa pessoa. Se a pessoa fala um porta, portão, se ela pede piqui em tudo, você já sabe de onde é essa pessoa, não é verdade? Então nós identificamos. Inclusive a gente acha até estranho quando a gente conhece alguém, ela diz que é de algum estado específico e nós não identificamos nenhum tipo de sotaques, nenhum tipo diferente da forma de falar como nós estamos habituados. Quando alguém chega e fala: que é isso, meu, ô meu, aí tu já, isso aí é, ô meu, Corinthians, meu, aí tu já sabe de onde é a pessoa. Então a gente sempre tem esse hábito, meus irmãos. É divertido tentar identificar o local de nascimento das pessoas que a gente interage, das pessoas que a gente conhece à nossa volta. Forma de falar e até as comidas prediletas. O nosso texto fala de algo parecido, meus irmãos. O nosso texto nos lembra que a forma de falar, que a forma de se portar, que a forma de viver denuncia se verdadeiramente somos filhos de Deus. E como nesse Brasilzão que nós vivemos, não tem como enganar. A nossa forma de falar, a nossa forma de nos portar, não tem como enganar de onde nós nascemos. É só abrir a boca que todos já identificam o nosso nascimento. Da mesma forma, esse nosso texto está nos apontando para essa verdade, que a nossa forma de viver, a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar, tudo isso, meus irmãos, denuncia se somos verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus.
Na semana passada, vimos como João inicia sua carta tratando sobre a importância da encarnação, sobre o Deus Filho eterno se fazendo carne e habitando entre nós, e que por causa disso, os leitores, os ouvintes, o próprio João poderia ter esse privilégio de ter comunhão com esse Deus Trino. No entanto, essa comunhão poderia ser verificada, essa comunhão poderia ser percebida por meio de quê? De um teste. Por meio de um teste, e agora o apóstolo João começa a falar a respeito de 3 testes na sua carta. Nós vamos explorar o primeiro desses testes. O objetivo é justamente conduzir a cada um dos ouvintes, e nós aqui presentes, a um autoexame para verificarmos se verdadeiramente somos discípulos do Senhor Jesus. Se verdadeiramente estamos em comunhão com esse Deus Trino. Como então, meus irmãos, reconhecer um discípulo de Cristo? E o teste empregado por João aqui no nosso texto é um teste moral. Nas palavras de João, como identificar aqueles que andam na luz? Dessa forma, o tema da nossa mensagem de hoje é como saber se estou vivendo na luz. Como saber se eu estou vivendo na luz? E João apresenta 3 argumentos para nos levar à condução desse exame, desse autoexame, para sabermos se verdadeiramente estamos vivendo na luz. Porque quem vive na luz, o apóstolo João diz, reconhece o caráter de Deus. Veja o versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Essa é a mensagem que não foi inventada por João, mas que fora recebida pelo próprio João da boca do próprio Cristo. Ele ouviu isso da parte do Senhor Jesus. Aqui nós somos inclusive lembrados da importância e da relevância dessa mensagem, desse teste, que veio da parte do próprio Cristo e que é atemporal na vida do povo de Deus. Tanto é que há 2000 anos atrás, praticamente, foi feito esses testes, os ouvintes tiveram que passar por esse teste fazendo o autoexame. 2000 anos depois, estamos aqui nós novamente, ouvindo essa mensagem. Aqui não é uma invenção da cabeça humana, aqui não é uma mensagem que é uma invenção dos homens, mas é uma mensagem que vem da boca do próprio Cristo. Que mensagem é esta? E ele diz que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Após o prólogo, no capítulo 1, versículo 1 ao 4, o corpo da carta começa com uma proclamação de uma mensagem, é o anúncio de quem Deus é. E muitas vezes, meus irmãos, a gente pode se fazer várias perguntas de quem é Deus. Muitos homens fazem isso aí à sua volta, é bastante comum. Você pergunta quem é Deus, as respostas são diversas. Você pergunta quem é Deus para um ateu, e aí ele vai dizer, não, Deus é uma coisa fictícia, não existe, é uma elaboração delirante da sua cabeça. Se você pergunta para um agnóstico, que inclusive é uma seita que começa a surgir aqui, combatida por João, ele vai dizer que Deus, na verdade, é uma possibilidade incognoscível. É, na verdade, um conhecimento que poucos podem ter, só alguns meros escolhidos. O que não falta, meus irmãos, são religiões definindo Deus. Uns falam que a natureza é Deus, outros falam, não, o próprio homem é Deus. E vai aí diversas definições de Deus, e João chega e nos diz, Deus é luz. Deus é luz. E o que isso quer dizer para cada um de nós nessa noite? Porque quando pensamos em luz de forma geral, lembramos que ela é que permite a visão no escuro. Ela produz crescimento, fotossíntese, revela beleza, expõe manchas, expõe sujeira, guia viajantes na escuridão, aquece a terra. Qual o sentido que João dá então aqui para essa definição de que Deus é luz? Seguindo um comentarista chamado John Stott, eu gosto desses 2 sentidos que ele dá. Primeiro ele diz que, olha, luz aqui no sentido para João é fonte de conhecimento, iluminar, trazer aquilo que estava em trevas, trazer entendimento, revelação. Quando a gente olha a história do povo de Deus, isso se faz verdadeiro. Quando Deus se revela a Moisés, aonde? No meio de uma sarça que queimava, que iluminava tudo à sua volta. No meio do Êxodo, Deus se revelava como uma nuvem de fogo. Deus se revelava
por meio de uma nuvem ali caminhando com o povo. No tabernáculo a gente via a presença de Deus no candelabro, sinalizado ali com fogo que tinha ali no candelabro. Olha a presença de Deus iluminando tudo aqui. O próprio Senhor Jesus no Novo Testamento diz: eu sou a luz do mundo. Simeão descreve essa missão do próprio Cristo lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 32, como a luz para a revelação. Então Deus é luz e em sua luz tudo se torna conhecido, tudo se torna inteligível. Você só pode entender as coisas à sua volta, porque Deus se revela e porque Ele criou um mundo que é compreensível. E é por meio da ação dEle que Ele possibilita que homens venham a entender as coisas. Deus é luz, porque Ele nos permite ver e entender todas as coisas à nossa volta. O mundo criado, o homem, a condição do homem, tudo, os acontecimentos que nós vivenciamos, tudo à luz do Senhor, tudo se torna compreensível. Não é sem razão que C.S. Lewis, numa grande frase que ele tem, ele diz que, olha, eu acredito no cristianismo como acredito no brilho do sol. Não simplesmente porque eu vejo o sol, mas porque através dele posso ver todas as coisas. Deus traz entendimento a tudo à nossa volta, inclusive a nossa condição, a quem nós somos diante dele. Mas também um outro sentido que podemos dar a Deus é luz, tem a ver com santidade, tem a ver com justiça, tem a ver com pureza, porque Deus é santo, Deus é separado, Deus é distinto da sua criação. Ele se relaciona sim com sua criação, mas ele não pode ser medido pela sua criação. Na verdade, ele mede todas as coisas, ele é completamente único, ele é o padrão de tudo à nossa volta. Deus é o padrão de bondade, Deus é o padrão de justiça, Deus é o padrão de pureza, Deus é o padrão de tudo que nós podemos ver à nossa volta. Deus é luz, logo é Ele quem define todas as coisas, é Ele que é a regra de todas as coisas. Um Deus onde não há treva nenhuma, incapaz de errar, sem pecado, sem erro, sem ignorância, sem mácula. Quando dizemos que Deus é luz, nós precisamos ter tudo isso em mente, porque João resume: Deus é luz. E quando o Novo Testamento, meus irmãos, fala a respeito de Jesus como luz, é justamente trazendo essas verdades do caráter de Deus para que nós venhamos a conhecer o próprio Deus. Ele diz que Deus é luz no sentido de que Ele é perfeitamente puro, tanto moralmente, sem mal, tudo bom, quanto também intelectualmente, sem erro, toda a verdade. João destaca aqui, meus irmãos, nessa sua definição de quem é Deus, as perfeições do nosso Senhor. Um poeta certa vez disse que: meu Deus, quão maravilhoso és, tua majestade quão brilhante, quão belo é a visão de ti, tua sabedoria sem fim, poder ilimitado e pureza terrível. Quem vive na luz reconhece o caráter de Deus, se enche de alegria, se enche de júbilo, fica eufórico com tamanha pureza, com tamanha santidade, com tamanha grandeza, com tamanha sabedoria. O problema é porque o homem rejeita essa verdade. O coração pecador do homem não quer saber de luz. O coração pecador do homem se assusta com a luz. O coração do pecador do homem, na verdade, fica satisfeito com as trevas à sua volta. A santidade de Deus, a sua luz, mostra a nossa pecaminosidade, revela a nossa sujeira, revela a nossa mácula, revela todos os nossos pecados. A luz revela como nós somos. João, em seu evangelho, disse lá no capítulo 3, versículo 19, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os homens criam definições absurdas a respeito de Deus, como nós já vimos. Religiões orientais vão dizer que, na verdade, olha, Deus equilibra nele mesmo ali bem e mal, yin e yang, e aí começam a ter esses tipos de discurso. Até mesmo no Ocidente, muitas vezes, um Ocidente que é cristianizado, às vezes no meio da igreja, quando lidamos com situações complicadas, catástrofes, ficamos, muitas vezes, no nosso íntimo, nos perguntando: será Deus o responsável por esse mal?
Será Deus a causa dos males à nossa volta? As pessoas até falam, né? Onde estava Deus quando tais acontecimentos surgiram? Onde estava Deus quando homens eram excluídos ali no holocausto? Mas João nos mostra, traz essa mensagem da parte do próprio Cristo, que Deus é luz. O Deus do cristianismo é luz, meus irmãos, e nós precisamos reconhecer esse caráter do nosso Deus, santo, justo, verdadeiro, bondoso, amoroso. Nele não há treva nenhuma. O nosso Deus é quem ilumina, quem revela e quem dá conhecimento a tudo à nossa volta. E é diante desse Deus que todos os homens estão. Diante desse Deus santo, que ilumina tudo à sua volta, nada está encoberto na presença do nosso Deus. E ao nos aproximarmos de Deus, aprendemos justamente como o mundo funciona, porque Ele nos revela isso, Ele é luz, mas também devemos aprender como viver de modo adequado, de acordo com a sua santidade, com o seu caráter. Revelação e santidade andam juntos, meus irmãos. João agora então nos move desse reconhecimento do caráter de Deus, de que Ele é luz, para o significado, para o que significa viver na sua presença. Quem vive na luz reconhece o caráter de Deus, e quem vive na luz reflete o caráter de Deus. Versículo 6: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João nos mostra agora as implicações de conhecer o caráter de Deus e de viver na sua santa presença. Porque se devemos ter comunhão com Deus, que é santo, o desdobramento óbvio é que nós devemos ser santo como Ele é santo. Esse é o ensino ao longo de todas as Escrituras. No Antigo Testamento, lá em Levítico, fala, sede santos porque eu sou santo. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro reafirma esse ensino, sede santos porque eu sou santo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e aí em seguida diz, vocês são a luz do mundo, brilhem essa luz. Andar com Deus, que é luz, é refletir o próprio Deus, meus irmãos. Por isso que a forma como nós falamos, da mesma maneira que revela onde nós nascemos, a forma como nos portamos, a forma como nós vivemos, a forma como nós pensamos, vai revelar se nós temos andado na luz, na presença do nosso Deus, ou se temos andado nas trevas. Todo aquele que confessa Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, são chamados a essa imitação do caráter do próprio Deus. Ser de Cristo, ser um cristão, não é isso? Ser um pequeno Cristo, esse é o significado do nosso chamado. João então diz com todas as letras, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, se vivemos na luz, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mais objetivo do que isso, meus irmãos, é impossível. João está dizendo assim, se a sua vida, se a minha vida é dominada pelo pecado, se o pecado é uma prática constante, corriqueira, comum, se o pecado é algo que ainda me escraviza, que conduz a minha vida, nós estamos mentindo ao dizer que somos de Cristo. Certamente, a nossa teologia ensina que sim, nós ainda pecamos, tropeçamos, nós ainda caímos, mas isso é diferente, meus irmãos, de andar nas trevas. Andar nas trevas aqui, para João, significa esse viver no pecado, viver no erro, na ignorância de Deus, de maneira deliberada, rebelde contra Deus e contra a sua lei. Isso é andar nas trevas. E infelizmente, tem muita gente por aí, não somente na nossa igreja, como também na nossa cidade, como também no nosso país, mundo afora, que com a sua boca fala, sou de Cristo, estou em comunhão com Cristo, mas que não anda na luz. E aqui sempre foi assim, zero novidade com relação ao homem vivendo dessa forma. Foi assim lá em Israel. Muitos faziam parte da nação dos hebreus, muitos foram resgatados da escravidão do Egito, muitos participaram da Páscoa, muitos foram circuncidados, muitos viram milagres,
muitos experimentam do cuidado de Deus, muitos recebem a lei, sacrificavam no templo, viram a coluna de fogo, viram as nuvens, mas é como o apóstolo Paulo nos lembra, em Romanos, no capítulo 9, versículo 6, nem todo Israel é Israel. Dizem amar a Deus com a sua boca, com a sua língua, mas o seu coração vive nas trevas. Com a boca professam, amam a luz, mas se deleitam, se alegram, se regozijam no lamaçal das trevas. Mentiroso é o que João diz a essas pessoas que vivem assim, que professam a Cristo com a sua boca, e que resumem a salvação a um conceito futuro, e que não há nenhum tipo de implicação na minha vida hoje, que pode viver como bem entende. Dizem que andam na luz, mas ignoram e rejeitam o caráter do nosso Deus, que é luz. Um teólogo alemão chamado Bonhoeffer falava a respeito de uma graça barata, uma graça que é com perdão sem arrependimento, que é com ceia do Senhor sem confissão de pecados, que é absolvição sem confissão pessoal, uma graça sem discipulado, uma graça sem cruz, uma graça sem Cristo, uma graça sem, na verdade, uma graça que eu concedo a mim mesmo, um salvo-conduto para dizer que sou de Cristo, mas preciso viver como bem entendo. Uma graça que justifica o pecado, mas que não transforma o pecador. Esquecem, meus irmãos, que essa graça, ela não foi barata. Ela teve um preço alto, preço do sangue derramado do Filho de Deus, o Deus Filho. Uma graça que não pode ter custado nada a nós, pobres pecadores, mas que custou a vida do próprio Filho de Deus. Essa graça transforma, essa graça nos transporta do reino das trevas para o reino do seu Filho na luz. É uma salvação que transforma toda a nossa existência, mas essa não tem sido a realidade, porque muitas bocas confessam que andam na luz, mas vivem nas trevas. Você abre a rede social, está lá, versículo, Jesus eu te amo. Está lá, estou na igreja, pá, né, tira fotinha. Mas aí depois, 3 postagens depois, revelação das trevas em que a pessoa vive, regozijo nas trevas, mas está confessando também que ama a Jesus. Dizem que amam ao Senhor Jesus, mas odeiam seus mandamentos, odeiam o dia do Senhor, preferem fazer 1 milhão de coisas ao invés de estar aqui juntamente com Deus, com o povo de Deus, adorando ao Senhor. Dizem que amam a Deus, mas amam seus próprios desejos. Dizem, mas eu nasci na igreja, eu dou dízimo, eu já fui de liderança da igreja, faço orações, leio a Bíblia, sou de Jesus, mas a vida, trevas, vida nas trevas. No dia 18 de fevereiro, há 3 dias atrás, fez 343 anos da publicação da obra-prima da literatura cristã chamada O Peregrino, John Bunyan. Então, lá no livro, em certo momento da caminhada de cristão, ele e seu amigo fiel, que é um dos personagens, encontram com um personagem chamado de Loquaz, ou Tagarela em outras traduções. E aí o fiel, ao conhecer o Tagarela, ele diz, olha, cristão, conheci o Tagarela, um homem alto, boa aparência, na verdade, até uma aparência melhor de longe do que de perto, parece um rapaz bonito. O cristão, como conhecia o Tagarela, logo disse, isto é para aqueles que não o conhecem, isso é para aqueles que moram em terras distantes e não conhecem o Tagarela, porque perto ele é feio, a religião não tem lugar no seu coração, ou em sua casa, ou em seu procedimento, tudo o que ele possui está apenas na língua, e sua religião consiste em fazer barulho. Ele fala sobre oração, ele fala sobre arrependimento, ele fala sobre fé, novo nascimento, mas tão somente fala acerca desses assuntos, mas ele não vive esses assuntos. Sua casa é tão vazia de religião, quanto a clara de um ovo é destilada de sabor. Ali não há nem oração, nem sinal de arrependimento pelo pecado. Esse Tagarela é a própria mácula, reprovação e vergonha da religião para todos os que o conhecem.
Ele é um santo fora de casa, mas é um diabo no lar. Engana a própria alma, rumina, busca conhecimento, mas não se aparta do caminho das trevas. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Meus irmãos, João está fazendo um teste, nos convidando a um teste. Então, nessa hora, nós precisamos pensar a respeito da nossa vida. Precisamos pensar a respeito da nossa vida. Nessas horas, a gente começa a pensar em um monte de gente, né? A gente, tal pessoa, olha, fulano é desse jeito, eu acho. Fulano é de tal jeito. Mas João não está falando para fulano. João não está falando para cicrano. João está falando para mim e para você que estamos ouvindo, que estamos diante dessa mensagem do Senhor. Deus está falando com cada um de nós. Examine o seu coração. Examine o seu coração. Você tem uma vida que é marcada por andar na luz, então você precisa refletir o caráter de Deus. Sua vida é marcada por um progresso na vida cristã, por crescimento. Ou você está estagnado espiritualmente, ou você fica contando sobre experiências espirituais vividas há 10, 20, 30 anos atrás. Você tem andado na luz? Sua vida hoje reflete o caráter de Deus, ou você ainda vive dominado pelo pecado como se fosse seu escravo? Se fôssemos fazer um teste nas nossas vidas, se entregássemos para o nosso cônjuge, para nossos filhos, irmãos, pessoas próximas, uma declaração de que hoje eu vivo na luz, será que essas pessoas assinariam embaixo? Será que essas pessoas teriam coragem de realmente testificar que nós temos vivido na luz? Porque se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, nós somos mentirosos e não praticamos a verdade. Precisamos, meus irmãos, parar de nos enganar. Gostamos de nos enganar. Esse assunto não é brincadeira, para ficar fingimos que somos pequenos luzeiros nesse mundo, quando na verdade somos trevas, quando na verdade nos habituamos a viver no lamaçal do pecado. É um assunto sério. John Stott fala que a falsa pretensão aqui é a afirmação de que temos comunhão com Deus, embora ao mesmo tempo andamos, vivemos de forma pacífica nas trevas, com o pecado à nossa volta. Os falsos mestres gnósticos estavam ensinando isso para os ouvintes ali de João. Eles falavam que, olha, a matéria é má, o espírito é bom, então logo cuidem só do espírito. A matéria não, vocês podem fazer o que vocês quiserem com a matéria, com o corpo físico, não importa, o que importa é como está a sua alma. Mas aqui nós somos ensinados que comunhão com Deus envolve sim aspectos de uma moralidade na nossa vida, quer física, quer intelectual, de toda a nossa existência. João nos aponta que o pecado sempre é uma barreira para a comunhão com Deus. O apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, diz que, pois que comunhão pode haver da luz com as trevas? Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Nenhuma, meus irmãos, é o que João está falando. Nenhuma. Ter comunhão com Deus é se identificar com o seu caráter, é ter intimidade com Ele e refleti-lo, imitá-lo, buscar ter uma vida que agrada a Ele, amando os seus mandamentos que refletem o seu caráter. Isso é viver na luz. E os falsos mestres diziam ter um conhecimento especial a respeito de Deus, mas a vida deles denunciava a fraude que eles eram, porque o verdadeiro cristão vive na luz, reconhece o caráter de Deus e reflete o caráter de Deus. O teólogo diz que ele nos diz que nós não devemos ser hipócritas, jurando fidelidade a Deus com os nossos lábios, mas pisando em sua lei com as nossas vidas. Aqueles que professam conhecer a Deus devem ser distinguíveis do resto do mundo, assim como é totalmente distinguível a luz das trevas. 1 João, nesse versículo 6, o apóstolo está justamente nos ensinando isso, meus irmãos, que uma pessoa que reivindica proximidade com Deus,
Uma pessoa que reivindica comunhão com Deus, enquanto anda nas trevas, quebrou essa comunhão com Deus. Não existe essa comunhão com Deus. Há uma separação. Na verdade, pode ser que nunca tenha havido essa proximidade com Deus. Porque quem vive na luz reflete o caráter do nosso Deus. Em seguida, João então vai nos conduzir para os resultados, para os benefícios dessa vida na luz. Porque quando reconhecemos o caráter de Deus, quando imitamos, quando refletimos o caráter de Deus, nós experimentamos benefícios únicos de quem vive na luz. E o versículo 7 nos mostra: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Andar na luz, como oposto de andar nas trevas, vai carregar, meus irmãos, conotação ética, como nós temos visto. O reverendo Augusto Nicodemos diz que a ideia implícita aqui desse termo de andar na luz é justamente se viver na presença de Deus, sendo iluminado pela sua santidade, numa abertura de coração, de mente, expondo todo o nosso ser à sua pureza. Em outras palavras, uma vida de quebrantamento, uma vida de arrependimento, uma vida de confissão dos nossos pecados, uma vida de reconhecimento que nós precisamos da presença do nosso Deus, para que possamos viver na sua santa presença. E aí ele passa então a mostrar que benefícios usufruem todos aqueles que vivem na luz: comunhão uns com os outros. Interessante aqui, comunhão uns com os outros. João está dizendo o seguinte, que se você tem comunhão com Deus, que se você verdadeiramente anda na luz, obrigatoriamente você tem comunhão com os irmãos. O nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento vertical com o nosso Deus, traz consequências ao nosso relacionamento com o próximo, principalmente com os nossos irmãos. E aqui entra algo estranho, porque é bastante, muitas vezes, comum ver no meio da igreja pessoas falando que não gostam de fulano, não gostam de cicrano, não trabalham com não sei quem. Se tal pessoa entrar, eu saio, ela entrou por uma porta, eu saio pela outra. Não anda na luz. O que João está dizendo é que, olha, mentiroso, porque quem anda na luz vive em comunhão uns com os outros, vive em comunhão, tem um relacionamento saudável. Pessoas que andam na luz, que refletem o caráter do nosso Deus, não é mera socialização que ele está falando, ele está falando que tem relacionamentos saudáveis, relacionamentos edificantes, relacionamentos que são abençoadores. Essa é a profunda, a íntima comunhão que nós temos uns com os outros, porque ela é reflexo da própria comunhão que o Deus Trino usufrui entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Intimidade, meus irmãos. E aí nós devemos nos perguntar: como está o meu relacionamento com o povo de Deus? Pessoas dizem aí que amam a Deus, mas não querem conversa com o seu povo. Como então está o nosso relacionamento com o povo de Deus? Meu relacionamento com o povo de Deus é marcado por confusão, por intrigas, ou por edificação, ou por momentos saudáveis, por momentos alegres, por momentos abençoadores. Devemos nos questionar, meus irmãos, esse é o teste moral do qual o apóstolo João nos convida a refletir. Qual o segundo benefício que o apóstolo nos apresenta para todos aqueles que vivem na luz, que andam na luz e que reconhecem o caráter do nosso Deus e que refletem esse caráter? Comunhão uns com os outros, mas também purificação de todo o pecado. Como nós vimos, continuamos sim a pecar. Existem muitas correntes teológicas que falam que é possível viver de maneira perfeita nesse mundo, mas nós rejeitamos isso. João está falando que nas mensagens seguintes vai falar a respeito com mais detalhes disso, mas o que nós precisamos entender aqui é que, olha, o pecado realmente faz uma separação, cria uma barreira entre mim e Deus. É uma barreira real para essa comunhão com Deus.
Por isso nós precisamos que os efeitos do pecado sejam neutralizados. E como que isso acontece? Por meio do sangue de Jesus, seu Filho. Então existe aqui uma conexão lógica de que quando alguém anda na luz, essa luz mostra quem nós somos, pecadores, e como resultado o único caminho é buscar ao Senhor Jesus para nos purificar de todo o pecado. O sangue do Cordeiro aqui é a provisão divina para essa necessidade, para essa barreira, para essa separação que há entre que o pecado faz entre nós e Deus. O apóstolo continua falando que essa expressão aqui, cada pecado, a gente pode se entender e traduzir como todo tipo de pecado. Eu não sei qual é o pecado que tem feito separação entre você e Deus. Eu não sei qual é o pecado que você tem praticado e você fala, eita, esse pecado aqui, Deus é grave demais. O que João está falando é que todo pecado é purificado, todo pecado é remido pelo sangue do Senhor Jesus. Por isso, vá para a presença do Senhor Jesus, ande na luz para ser limpo, para ser purificado dos nossos pecados. Diariamente, se coloque na presença de Deus, confesse os seus pecados, busque esse sangue que nos limpa e que nos purifica. Não é sem razão que toda vez como nos reunimos como povo de Deus, começamos, uma das primeiras partes do culto é invocação de Deus e confissão dos nossos pecados, porque não há como andar na presença do nosso Deus que está aqui presente essa noite, não há como chegar diante dEle, desfrutar da comunhão com Ele, desfrutar dos benefícios dessa comunhão com Ele, se não tiver os nossos pecados purificados. E o sangue do seu Filho, sangue perfeito, imaculado, sem pecado algum, é suficiente para esse propósito. Um teólogo diz que cada pecado que nos mancha e nos torna muito contaminados para comungar com Deus foi purificado pela propiciação do Senhor Jesus. Confiança, meus irmãos, nessa promessa de que Ele nos purifica de todo o pecado. E é interessante que João aqui nos lembra que esse andar em trevas, quem anda nas trevas nem se preocupa com purificação de pecados, não liga para a sua condição espiritual. O apóstolo Pedro reafirma isso, quando lá na sua segunda carta, no capítulo 1, ele diz, olha aqui, eles são cegos, andam em trevas, são cegos, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Do contrário, aqueles que andam na luz, pela fé, se apossam, se valem dos benefícios do sangue derramado pelo Senhor Jesus. Um teólogo presbiteriano chamado F.F. Bruce fala que esses benefícios salvadores estão permanentemente disponíveis para aqueles que estão unidos a Cristo, mas não para aqueles que se separam dele. Ser separado da comunhão do povo de Cristo é ser separado da comunhão do próprio Cristo. Tão intimamente ele e o seu povo estão unidos. Comunhão com Deus, comunhão uns com os outros, purificação dos nossos pecados. Benefícios que só tem aqueles que andam na luz, na presença do nosso Deus. João enfatiza e vai continuar enfatizando que o verdadeiro cristianismo produz uma vida na qual o pecado é notado, o pecado é combatido e o pecado é deixado. Deus é luz, é o que João nos ensina nesse trecho do versículo 5 ao 7. E aqueles que vivem na luz, assim como Deus está na luz e é luz, eles reconhecem o caráter de Deus, eles refletem o caráter santo de Deus e experimentam os benefícios dessa caminhada na luz. Fica a pergunta para todos nós nessa noite, fica o teste de João para cada um de nós: temos vivido na luz? Temos verdadeiramente confessado e vivido na luz? Ou a nossa profissão de fé é apenas verbal e as nossas vidas demonstram ao contrário? Que possamos, meus irmãos, nessa noite, não sair da presença do nosso Deus sem refletir, sem examinar o nosso coração, para saber se verdadeiramente
caminhamos na presença do nosso Deus ou se estamos caminhando nas trevas. Amém?